seja só isso. Esperando, pedindo pelo amor de Deus. Duvido que um homem queira tudo quando tem quem não tem nada desde que nasceu. Vem provar, a vida tem que ter gosto de mel. Balanço de rede embalando o destino. Sonho de menino, uma estrela no céu. Clarei agora aqui na minha mão, brilho de estrela guiando meu coração. Oh, oh, oh. Depois de percorrer quase 30 mil quilômetros de barco e de ônibus, depois de percorrer quase 600 cidades do interior do Brasil, eu chego à conclusão de que nós estamos passando por um processo de degradação humana muito grande para pelo menos metade da população brasileira. Quem vive nos grandes centros urbanos não tem dimensão do que é o abandono que o povo do interior está relegado neste país. Que os grotões não se consideram Brasil não foi descoberta. Ouvir desses rejeitados, esquecidos, que não sabiam existir um salário mínimo em 1993, aguçou de vez a capacidade de ouvir com o ouvido de dentro, aquele que tem ligação direta com o coração. Quem é que está desempregado aqui? Levanta a mão, por favor. Faz quanto tempo que você não ganha um salário mínimo? Rapaz, eu guardei porque quando eu nasci. Nós somos um pessoal que só vivemos morrendo de fome. Nós somos um povo mais discriminado, nós somos um povo marginalizado que vocês podem imaginar. Eu trabalho na agricultura, mas meus filhos e o meu marido agora não tem serviço nem muito nem pouco. Por que a senhora desmaiou? A senhora tem ideia de por que aconteceu? Eu não tenho ideia não, é porque eu estou sentindo fome. Eu visitei casas e vi pessoas há 3, 4 dias sem comer. Eu que vi pessoas comendo palma. Eu que vi pessoas dizendo que vive por conta de Deus. Eu que vi pessoas com 12, 13 filhos, sem ninguém trabalhar, sem ter o que comer. Às vezes as pessoas cozinhando um pouquinho de feijão quando tem, sabe, com água e sal puro, sem mais nada, sem arroz, sem nada para misturar ali. Ou seja, eu efetivamente, como cidadão brasileiro, fico indignado e acho que nós precisamos nos indignarmos, porque somente, sabe, a indignação do ser humano é capaz de colocar esse país nos eixos outra vez. Sei que a primavera não chegou. E também foi simples concluir que momentos como estes eram inícios de ricas conversas, onde se concluiu que uma cisterna é capaz de influenciar a decisão política que determina a sede e a fome. A miséria, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer isso, é uma coisa premeditada por uma elite dirigente hipócrita que não quer consertar esse país, quer dirigir o país apenas para 35 ou 40 milhões de habitantes, quando nós precisamos governar para 155 milhões de habitantes. Quer dizer, não é possível a gente não acabar com a fome nesse país, não é possível a gente não acabar com o analfabetismo e não é possível a gente não garantir que toda criança tem que ter uma sala de aula para estudar. Esse é um compromisso que nós temos que assumir enquanto pessoa humana, não enquanto candidato a presidente da República, mas enquanto ser humano, sabe, que se indignou com o que viu no Brasil. Por isso é que nós vamos brigar. Vamos brigar e colocar essas questões como coisa fundamental para poder diminuir o ímpeto dessa elite perversa, sabe, que mantém a miséria como forma de se manter no poder. Eu nasci na terra, na agricultura, estou com 67 anos e estou pensando de progredir, plantar. Cada vez que eu penso que planto, cada ano eu diminuo um degrau. Apesar de todo o sofrimento que a gente vê estampado na fisionomia das pessoas, a gente sente que as pessoas ainda têm um brilho nos olhos de esperança de que alguma coisa possa mudar. Até porque essas pessoas não querem muito. Essas pessoas querem ter o direito de trabalhar. Essas pessoas querem ter o direito de levantar de manhã, ter um copo de café com leite e um pão com manteiga. Essas pessoas querem comer um prato de feijão com arroz. Essas pessoas querem jantar antes de dormir. Ou seja, essas pessoas querem a cidadania que está prevista na Constituição e que não é tão difícil dar,
se nós tivéssemos uma política de distribuição correta das riquezas produzidas no Brasil, e inclusive uma política correta de aumentar as riquezas. Foi aí que se consolidou a vontade de dividir a esperança de buscar começar a mudar um país. Foi aí que se descobriu que é possível fazer, saber e acreditar que é preciso muito pouco, mas muito pouco mesmo, para que estes brasileiros se sentissem integrantes e construtores de uma nação. Eu acredito que só é possível a gente construir um país democrático, um país moderno, um país de primeiro mundo, se a gente conseguir colocar os 155 milhões de brasileiros participando do processo do desenvolvimento, do processo econômico. É humanamente impossível a gente imaginar construir uma nação forte com metade da população excluída, com metade da população sem participar praticamente de nada, sem ter vez, sem ter voz, sem poder falar, sem poder se organizar. Nós temos que ter consciência de que nós precisamos fazer um país em que não exista ninguém excluído do processo de desenvolvimento, do processo de organização e do processo democrático. Essas caravanas deram a mim, por exemplo, a consciência de que nós precisamos priorizar a conquista da cidadania pelos excluídos para que a gente possa construir essa nação tão sonhada por todos nós. E eu acho que nós, indubitavelmente, se formos sérios, éticos e se formos generosos, inclusive, com muitos dos nossos adversários, nós teremos condições de mudar a história do Brasil a partir de 1994. Hoje eu sonhei que estava acordado e via um céu todinho estrelado que parecia tocar no chão. Com um sentimento apaixonado chegava gente de todo lado que se abraçava e se dava as mãos. Era meu país ou um continente, estava ali bem na minha frente e começava a se transformar. Se era sonho ou se era vida real, só sei que era o bem que vencia o mal e a gente feliz podia acordar.